comigo, vamos ler Lucas capítulo 5. Nós amamos os domingos. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória. Não é um lugar que a gente pratica religião, não é uma religião. É um ambiente onde Jesus se manifesta. Você que está aqui, que faz horas que não vinha na igreja, que bom que você veio, filho pródigo. Seja bem-vindo de volta à casa do seu pai. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: essa noite, o que Deus vai falar é totalmente para você. Então vê se disfarça, para não ficar feio para você. Lucas capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Quantos amam a palavra de Deus? Digo amém. Só o time verde? Cadeira, chegamos à comunhão do Espírito. Foi uma semana de guerra nessa igreja, batalha vermelha contra o verde e amarelo. Lucas capítulo 5, versículo 1. Quem está pronto, diga amém. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pecadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco o ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as minhas redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado, do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que ela cumpra o propósito essa noite, Deus, que eu seja um instrumento em tuas mãos, que a tua palavra possa alcançar vida no nosso coração, em nome de Jesus. Repita uma oração comigo, diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Dê um abraço em 3 pessoas do seu lado e pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu pregar, eu quero te dar 2 avisos. O primeiro é que no dia 27 de fevereiro desse mês, aliás, 27 de fevereiro, nesse mês, a gente vai ter um encontro para empresários. Levante sua mão, você que é um empresário, ou você que gosta de empreender, tem sonhado com isso. Levante e bata sua mão que eu quero orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus sobre essa igreja, que nós teremos pessoas que viverão de rendimentos, e eu declaro sobre você uma sabedoria do trono de Deus, para que você consiga multiplicar o talento que Deus colocou na sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua empresa, que você viva dias de milagres em nome de Jesus. Alguém diga amém? E a gente vai colocar agora no telão um banner, para você que é empresário já entrar no grupo. A gente tem um grupo que a gente acabou de criar, do Vitória Talents, que é um ministério da igreja, voltado para isso, para que a gente trate o assunto sobre empreendedorismo. A visão que Deus nos deu é para que a gente te dê ferramentas, network, palavras de Deus, estratégias do Senhor, para que você rompa a bolha do mercado, se destaque, para que Deus use a sua vida e as suas finanças para a honra e glória do Senhor, amém? Então aqui está, se você é empresário, já quiser entrar, porque é aquela primícia: quem se antecipa, governa. Então já entra no grupo, a gente vai receber você lá, para você estar por dentro de todas as informações. E ao passar do tempo, a nossa ideia é que esse grupo no WhatsApp seja um canal de divulgação também de empregos,
de serviços. Então, tem muita gente na igreja que fala assim: apóstolo, eu posso colocar lá no grupo da igreja o meu trabalho? E aí eu costumo falar não, porque senão, irmão, vira uma loucura aquele grupo do WhatsApp, só propaganda, só coisa, figurinha do pastor. Então já está limitando umas coisas, mas esse grupo do WhatsApp vai ser exatamente para isso. Então você que quer aumentar o seu nicho aí, aumentar as suas fronteiras empresariais, você pode entrar no grupo, agora já, você já vai entrar. E durante a semana a gente vai estar alimentando com mensagem do Senhor, porque na sexta-feira que vem agora, a gente tem nossa primeira noite desse ano do Vitória Talents, amém? E já vai ser um sucesso. Quem está comigo, diga amém. Outro aviso muito especial é que quarta-feira agora, faz horas que eu não fazia isso, ninguém sabe disso, eu vou falar isso agora. Mas eu tenho um canal também no YouTube, meu, do Eberson, que eu postava canções lá. E nessa quarta eu quero gravar uma música com a igreja, posso ou não? Então quarta-feira eu quero que você vá vir bem bonito pro Quarta Flow. Tem um banner aí, pode colocar pra gente, por favor. Porque nós vamos gravar uma versão de uma música do Elevation. E a gente canta aqui na igreja já aquela... esqueci, como que é mesmo? Quem eu sou pra estar no seu pensar, meu Deus, sou grato por ti. É isso aí, não tem nenhuma versão ainda em português. Seremos a primeira igreja a lançar. Então, se o Jean me ajudar, quinta-feira está no YouTube. Nas plataformas, esse a gente vai gravar quarta-feira agora. Então se prepara, porque Quarta Flow vai ser uma doideira essa igreja, irmão. Se prepara, quem está pronto, diga amém. A gente está prestes a lançar as novas músicas do Vitória Worship. Tem um monte de música para ser lançada ainda. Nós somos uma igreja cheia de música, a gente gosta de cantar, amém, irmão? Então quero convidar você que nunca veio no Quarta Flow, para você não perder essa quarta-feira, porque vai ser Sobrenaturation. Faz chapinha, aplica monjaro, faz botox e vem que vai ser top. O tema da mensagem de hoje é quando Deus me encontra. Diga bem forte, quando Deus me encontra. Esse é o seu forte? Diga mais uma vez, quando Deus me encontra. O fato é, irmão, que nem sempre Deus vai nos encontrar na melhor fase da nossa vida. Você lembra quando você veio para Jesus? E essa imagem feita por Iá, o que você achou? Eu achei demais, cara. Eu amo inteligência artificial, irmão, de verdade. Não vejo a hora dos robôs invadirem a cidade. Você lembra quando você foi encontrado por Deus? Geralmente a gente vai ser encontrado por Deus na pior fase. Ou porque você divorciou, ou porque sua empresa está falindo, ou porque você está muito encalhado e quer um varão valoroso. O fato é que o nosso encontro, o primeiro encontro que nós temos com Deus, nem sempre vai ser na melhor fase da nossa vida. Nem sempre vai ser num dia legal. Para mim é estranho isso, porque eu cresci dentro da igreja e por mais que você não acredite, eu fui um menino bem crente, bem assim, na igreja mesmo. E não tive muitas experiências no mundo, nunca saí da igreja, nunca desviei. Mas por muito tempo eu conheci um Deus que era o Deus do pastor Samuel, que era meu pai. Então eu precisei, mesmo dentro da igreja, buscar a minha intimidade com Deus e conhecer Deus. Não o Deus do meu pai, mas o meu Deus. E tive que encontrar Deus, e Deus me encontrou na minha adolescência, que eu acho que é a pior fase do ser humano. A gente não sabe quem a gente é direito, o que a gente vai ser da vida, porque a gente não é criança, não é mais criança, mas também a gente não é adulto, então a gente fica naquele meio termo. Mas pensa agora você, onde você estava quando Deus te encontrou. Talvez hoje, para alguém aqui, é a primeira noite do encontro. Você consegue lembrar como foi os primeiros dias na igreja? Como foi os primeiros momentos que você teve com Deus? Você consegue lembrar isso? Quem consegue lembrar? Levanta a mão, vamos ver. Quem é grato porque Deus nos encontrou? Diga amém. Que bom que Deus nos achou. E é muito interessante a gente pensar isso, porque geralmente Deus vai nos encontrar em um dia nada legal. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não adianta disfarçar, mas eu sei do seu passado bandido. E Deus colocou algo no meu coração essa noite. Eu não sei para quem que eu vou pregar essa mensagem, mas eu quero começar bem calmo, porque daqui a pouco com certeza vou estar gritando muito aqui em cima. Mas só para te falar que
nenhum ambiente, nenhum dia mau, nenhum dia terrível é capaz de parar o plano de Deus na sua vida. Você pode ser encontrado num dia ruim. Talvez o seu primeiro encontro com Deus não foi nada legal, mas olha você aqui na igreja hoje. Como a Rai falou, olha as coisas que Deus tem feito da sua vida. Eu vejo Jesus fazer isso todo momento, all the time. Pessoas entraram para essa igreja em situações terríveis, envergonhadas, destruídas, mas porque tem um encontro com Deus, aquela pior fase faz parte de um lindo testemunho. Levante sua mão, você que tem um testemunho para contar da sua vida. Diga bem forte assim: eu sou uma carta viva. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente precisa viver milagres do Senhor. Pedro estava vivendo um dia muito ruim. Ele era um pescador. Eu queria muitos detalhes da vida de Pedro, desde quando ele nasceu, como que ele era como jovem, mas a Bíblia não fala muito sobre isso. O que a gente sabe, e aqui começa a história de Pedro, é que ele era um pescador, e devia ser um pescador muito bom, mas ele, mesmo sendo um bom pescador, estava num dia ruim. Mesmo ele sendo um cara habilidoso no seu trabalho, ele estava passando uma escassez. Ele estava vivendo ali dias de cansaço. Não foi, acho que era o pior dia para Jesus ter encontrado Pedro, foi aquele dia. E Pedro tinha tudo ali que ele tinha: o barco, a rede, sua vida, em um ambiente totalmente desfavorável. Sabe, eu acho muito interessante isso, porque como Deus gosta de usar os improváveis. Como Deus ama pegar pessoas que ninguém escolheria para o seu time de futebol da pelada, sabe? Deus ama usar aquelas pessoas que ninguém colocaria na mesa, aquelas pessoas que ninguém chama para comer pizza depois do culto. Se você é uma delas, Deus ama a sua vida, Ele quer usar você. Deus ama usar os improváveis, e a Bíblia, a história da Bíblia é Deus escolhendo pessoas improváveis para fazer grandes coisas. Por isso eu admiro olhar para a palavra de Deus e enxergar como Deus pode enxergar totalmente diferente da gente. Então ele encontra Pedro no pior dia. Não é um dia de boa pesca, é um dia de uma má pesca. E só quem é pescador aqui sabe como é ruim você investir uma grana que é caro. Márcio está aqui, tadinho, passando esse problema. Ele tem chapéu de pescador, camisa de pescador, bota de pescador, mas tudo que ele faz quando pesca é comer picanha na chapa. Só isso. Peixe que é bom? Nada. Mas ainda bem que ele faz por hobby, né, Marlon? Agora imagina a pessoa que, como Pedro, vivia, na época era o sustento, era a maneira como ele trabalhava. Então, sabe, Jesus encontra Pedro nessa situação. E aí o Espírito Santo me deu uma fórmula do milagre. Quem quer saber a fórmula do milagre? Diga amém. A mais PD igual a M. Fala comigo. A mais PD igual a M. De novo. A mais PD igual a M. O que é isso, pastor? A, adversidade. PD, propósito divino, igual a M, milagre. Toda adversidade que encontra um propósito divino gera um milagre. Vou repetir mais uma vez. Toda situação adversa, quando encontra um propósito divino, se transforma em um milagre. Sabe por que você ainda não viu o milagre? Porque você ainda não enxergou o propósito de Deus na situação adversa. Porque o dia que você entender que essa situação de adversidade precisa encontrar um propósito divino, então o milagre acontece. É assim que Deus trabalha. Lembra quando Jesus ele está andando e um cego aparece para ele, e ele cura o cego de uma maneira muito inusitada, que ele pega uma lama, coloca no olho do cego. Quem lembra dessa história? Amém? Você está comigo, irmão? Amém? A Bíblia fala que os discípulos chegam para Jesus antes de Jesus curar esse cego e começam a perguntar para ele: quem pecou? Ele, os pais, os irmãos? Porque a religião, ela não consegue demonstrar nada, ela só consegue fazer debate. Então os religiosos geralmente são aquelas pessoas que gostam de debater coisas. Irmão, cuidado com quem gosta de debate. Fuja deles. Caminhe com pessoas que demonstram, não debatem. E eles começam ali a tentar descobrir qual que era o motivo teológico daquele cara ter nascido cego.
E Jesus olha para eles e acaba com eles na teologia deles com uma palavra. Jesus fala assim: nenhum nem outro. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus seja revelada. Então aquela diversidade desse cego, ela encontrou um propósito divino, que era que a glória de Deus fosse revelada. E porque a diversidade encontrou um propósito, o milagre aconteceu. Levante sua mão, você que tem enfrentado adversidades. Essa noite eu declaro sobre a sua vida que o propósito divino vai ser claro no seu coração, e você sai dessa igreja hoje com o seu milagre. Alguém recebe em nome de Jesus essa igreja? Desculpe as outras igrejas da cidade, mas eu acho que estou na igreja Vitória, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Alguém comigo nesse lugar aqui que pode celebrar o nome santo do Senhor? É noite de milagre. Vamos, igreja Vitória. Aleluia, aleluia. O que Jesus queria fazer com Pedro nesse encontro era mostrar para Pedro que ele nunca mais ia precisar se sentir um fracassado. E aí a Bíblia começa, versículo 2, vamos ler alguns versículos aqui da palavra. O 2 é o seguinte, ele começa falando assim: naqueles dias, não, César não, irmã, Lucas 5, do nada o César apareceu. Então, diga comigo, ele viu. Mais forte, igreja, diga: ele viu. Presta atenção, porque Pedro tinha deixado o seu barco de lado, estava lavando as suas redes, a situação era terrível, o dia não era legal, era o pior dia da vida de Pedro, eu imagino. Era um dia que de verdade ele estava ali lavando as redes, querendo ir embora, fracassado, mas algo mudou naquele dia. Jesus enxergou Pedro. A coisa mais linda da nossa vida é quando Jesus nos enxerga. E a mentira do diabo é falar para mim e para você que no dia mal da sua vida, Jesus não estava com você. Ele te enxerga, irmão. Ele te enxerga, Ele sabe exatamente nos dias do seu fracasso. Deus está com os olhos em você. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos os filhos de um Pai que é Deus, de um Deus que é Pai. Você acha mesmo que Deus não está olhando para você? Você acha mesmo que Deus não está enxergando a luta que você está passando? É óbvio que Ele está. Ele está vendo. Ele está te enxergando. Porque no dia que Pedro estava fracassado, a Bíblia diz: então ele viu. Só que você pode dizer isso: Deus me viu. Não diga apaixonado assim, diga: Deus me viu. Não tem coisa pior, irmão, do que a gente passar desertos na vida e achar que a gente está sozinho. Mas a Bíblia diz que pode uma mãe, enquanto amamenta, abandonar o seu filho. Deus nunca vai nos abandonar. Versículo 3, a Bíblia diz que depois que Jesus olha ele, no verso 3, entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Diga comigo bem forte, meu terceiro ponto, diga assim: o barco não é nada. Diga mais uma vez: o barco não é nada. Sabe, eu acho muito interessante isso, porque aquilo que para Pedro era uma coisa ruim, um dia mal, aquilo que para Pedro estava gerando um desconforto, Jesus usou como palco de evangelho. Cara, olha isso, que coisa maravilhosa. Deus usando o barco de Pedro, Deus usando ali aquilo que Pedro tinha deixado de lado, num dia mau, mas usando para a glória do Senhor. Sabe o que eu pensei quando estava escrevendo essa mensagem? É que muitas vezes a gente quer que Deus use o nosso barco. A gente está na fila: Deus, usa meu barco. Eu quero que você use o meu barco. Mas a nossa motivação, ela não está genuína em que o evangelho do reino seja pregado, mas nos peixes que a gente vai ganhar. Então a gente pede: Senhor, usa o meu barco. E o nosso olhar não está para que a glória de Deus seja estabelecida, mas para que o nosso nome seja famoso. Então a gente vem para a igreja e fala assim: pastor, eu canto, sabia?
Assim, geralmente as pessoas que falam que cantam não ouviram a Sola cantar ainda. Pastor, eu sou do ministério de dança. Pastor, eu sou evangelista, hein? Pastor, não sei o que lá, não sei o que lá. Usa meu barco, pastor, vamos usar meu barco. E na verdade, muitas pessoas, elas querem que o barco seja usado por Deus, não para que o evangelho seja pregado, mas por causa do peixe que vai ser recolhido. Você está comigo, irmão? Quantas vezes nós, vou falar bem baixinho, bem tranquilinho, Paulo, aproveita que você está aí me intercedendo. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos: Senhor, usa a minha vida, quero ser um canal em tuas mãos. Mas por dentro, na verdade, o que está clamando para ser usado é uma pessoa carente de atenção e aprovação dos outros. Então ela não quer estar no altar para que Deus a use, ela quer estar no altar para provar para a irmã que ela pode estar no altar da igreja. Nós queremos que Deus use o nosso barco, mas que se o barco der peixe, porque se não der, eu prefiro deixar meu barco em casa. Qual que é o benefício? Deu Ariane, pé de chumbo, é assim como as pessoas te chamam. Servir na igreja. Pastor, deixa eu fazer os avisos da igreja. Sério? Eu quero aparecer, pastor, deixa eu aparecer nos avisos. Por quê? Porque eu quero aparecer, eu estou solteira. Tá tudo bem, fiquem tranquilos, amém? Pastor, por favor, deixa eu aparecer. Deixa eu aparecer. Eu quero que Deus cuide, que Deus use meu barco. Você está comigo, irmão, amém? Tá tudo bem, fica tranquilo. A Ivone já está indo lá, amém? Foi só uma criança que bateu o rosto na porta. Mas a pergunta é: quando que nós vamos, de fato, deixar que o Espírito Santo use o nosso barco, para que a glória de Deus seja estabelecida? Porque no fim da história, sabe o que acontece? Pedro, ele deixa o barco dele para trás e vai seguir Jesus. E essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você hoje. Será que a gente está deixando que Deus use o nosso barco? Será que o nosso fracasso tem sido uma plataforma para que a glória de Deus seja estabelecida? Porque Deus usa também, não só os seus dias legais, irmão, nem só os seus bons testemunhos, mas Ele também usa os seus dias ruins. Na verdade, boa parte dos testemunhos, eles vão começar com coisas ruins. Eu lembro que no retiro, a Raíssa, ela falou muito sobre o testemunho dela, e a gente ficou brincando com ela, porque ela acabou com meu sogro. Expôs meu sogro, expôs minha sogra. Culto passado ela me expôs. Mas o que impacta a gente é que, cara, o final da história é Deus transformando aquilo que parecia ruim em um testemunho de vitória. Você está comigo, irmão? Então a pergunta é: será que nós estamos dispostos a que Deus use o nosso barco, a nossa vergonha? Porque tem que ter um propósito, irmão. Você está aqui, quem está aqui, diga amém. Irmão, tem que ter um propósito. Fala comigo, tem que ter um propósito. Pensa comigo, irmão. Por que será que você foi abandonado pelo seu pai? Por que será que você foi abusada quando criança? Por que você passou o que você passou? Tem que ter um motivo. Tem que apontar para algo. Então, de duas coisas: ou você vai ser alguém revoltado com o que você viveu e vai passar a vida inteira justificando isso, que você é assim porque aconteceu isso com você. Você é assim porque você passou isso, passou aquilo. E aí você acha que a justificativa que você está dando, ela está anulando o seu mau caráter. Não anula, irmão, continua sendo um mau caráter. Então, por que a gente passa as dificuldades da vida? E vamos passar, esse ano você vai passar, irmão, mas você não vai ficar, amém? Nós vamos passar todas elas. A Bíblia vai dizer que de 6 aflições nós passaremos, e na 7ª Jesus vem para nos salvar. Jesus já falou que no mundo tereis aflições. Então não dá para a gente fingir que não vamos passar diversidade, porque nós vamos passar. Mas a pergunta é: o que eu vou fazer com o meu barco frustrado? O que eu faço com a minha vergonha? Para onde vai as minhas forças? Para onde vai apontar a minha vida? Para onde vai apontar o meu testemunho? Porque precisa apontar para alguém, precisa apontar para algo. Essa é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você essa noite.
Será que eu tenho coragem de deixar que Jesus use o meu testemunho, que não é legal, para que a glória dele seja estabelecida? Essa é a pergunta que o Espírito Santo fez para mim, e eu repassei para você essa noite. Aonde estão os seus barcos? Aonde estão? Não, pastor, eu escondi meu barco, porque se as pessoas virem meu barco vazio de peixe, vão falar mal de mim. Eu não gosto que as pessoas falam mal de mim, sabe? Eu gosto de ser reservado da internet. Falou ele que faz 900 stories por dia. Aonde a gente está colocando o nosso barco? Porque Jesus, Ele não quer usar apenas as nossas coisas legais que nós temos, porque todo mundo tem aqui, tem coisas incríveis, amém ou não amém? Você tem coisa boa na sua vida, irmão, mas Deus também quer falar para você que até as coisas ruins que você ainda está escondendo, Deus está pronto para usar como plataforma, para que o evangelho do reino seja pregado. Pelo amor de Deus, alguém comigo nessa igreja. Escuta isso, irmão. Jesus estava em meio a uma multidão, pessoas estavam sufocando Jesus, ninguém ouvia direito o que ele estava pregando. Precisou de uma plataforma para Jesus falar mais alto, para que a palavra fosse mais longe. E sabe qual foi a plataforma? Não foi a plataforma dos fariseus e religiosos, não foi o barco de um bom pescador, não foi um barco de alguém de sucesso, foi o barco de alguém num dia frustrado, que estava esquecido, alguém que estava fracassado, porque Deus é essa pessoa que faz nova todas as coisas. Deus é essa pessoa, é essa relação que transforma o seu mau testemunho numa boa história. Deus é essa pessoa que faz homens pecadores serem transformados em homens de Deus, mulheres de Deus. Deus é essa pessoa que transforma a sua vida em uma nova história no Senhor. Aleluia, esse é o nosso Deus. Então talvez Deus ele teve que subir ali. Me ajuda aí. Obrigado. Ajudador idôneo. Num barco para falar mais alto. O problema é, na sua família, irmão, Deus quer falar, mas você está escondendo o seu barco. Deus quer usar seu testemunho, mas você está com vergonha. Essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa igreja para falar que Deus está te encontrando no pior dia da sua vida, não para limpar suas lágrimas apenas, mas para fazer de você um testemunho vivo, uma carta viva, um agente de transformação. Essa cidade precisa conhecer pessoas que eram sim maus elementos, eram sim más pessoas, mas porque encontraram a glória de Deus, tiveram a sua vida totalmente transformadas. Vou falar o que vai causar escândalo aqui essa noite, talvez. Ainda hoje uma pessoa me procurou porque queria falar: pastor, eu preciso falar com você, porque tem um cara da sua igreja que está passando golpe na cidade inteira, e eu preciso te falar quem é. E eu fiquei pensando, falei: Deus, que bom que esse cara está na igreja, porque a igreja Vitória não é para os santinhos, a igreja Vitória é para os piores, e eu sou o primeiro. Chega de religiosidade, irmão, de colocar no altar e pessoas que só são santas. O evangelho é para os pecadores. Olha para mim, Jesus quando veio para cá por 3 anos, Ele não ficou perto dos sãos, Ele foi para os doentes. Ele caminhou, leprosos, prostitutas, sentou na mesa com os piores, mas nenhum deles ficou como estava. Foram transformados dia após dia, porque é esse evangelho que eu creio. Então sim, eu acredito que pessoas aqui dessa igreja talvez podem estar aplicando golpe, mas pode contar os dias, porque está acabando a época dessa pessoa fazer isso. De duas uma, ou ela vai se converter ou ela vai ser presa, porque nós vamos denunciar isso, porque esse lugar é lugar de transformação. Aqui nós não escondemos nossos barcos. Pode usar tudo que você quiser, Jesus, inclusive a minha pior história. Eu preciso de pelo menos 15 pessoas apaixonadas por Jesus aqui nessa igreja. Não é a hora ainda, mas vai chegar um dia que a Nica vai contar o testemunho dela. Fica em pé, Nica. Porque hoje vai ter o Cícero, e ela mandou uma mensagem para as meninas do louvor: ó, se precisar de alguém no Cícero para cantar, eu estou lá, para tocar, sei lá. E essa mensagem cortou meu coração,
porque ela é um testemunho. Quantas vezes quando ela entrou na igreja: pastor, como que vai ser quando ela quiser servir? Pastor, como vai ser? Porque olha lá a vida dela, olha como ela, pastor, ela tem um relacionamento com outra mulher. Pastor, o que você vai fazer? Pastor, fala pra ela. Pastor, Igreja Vitória é só de santo. Pastor, o que é isso? Tem que ser mulher, para não sei o que lá. Nunca falei pra ela nada, porque não é o que eu falo, é a glória de Deus que é exalada nesse lugar. Vai chegar um dia que ela vai contar o testemunho dela, mas uma das coisas que ela nos disse: pastor, eu estou mudada, transformada, batizei, sou uma nova pessoa e quero ser mãe. Talvez o barco dela não é bonitinho igual o seu, mas ela está decidindo pegar o barco sujo dela, fracassado, e colocar de plataforma para que Cristo seja anunciado. O que você vai fazer com o seu barco? O que você vai fazer com as suas cicatrizes, irmão? Ninguém é perfeito mesmo, nem você. Nunca seremos, até que a glória de Deus venha e a gente se encontre com Ele no céu. Até lá, é um dia após outro, nosso barco ali abandonado, porque a gente fracassou em algo. Mas Jesus está com a gente, irmão. Então sim, essas pessoas nós queremos na igreja, porque cada pessoa que vier para esse lugar, eu vejo a graça de Deus transformando barcos vazios e fracassados em barcos cheios de peixe. Quem está comigo nessa igreja em nome de Jesus? O que você vai fazer com o seu barco? Chega da gente ser refém da aprovação dos outros, seja a gente ser refém do que as pessoas estão falando da gente. Você não precisa, irmão. Deus te encontrou. Quando Deus me encontra, o que acontece quando Deus me encontra? Tudo se faz novo. Quando Deus me encontra, a estéril vira mãe de filhos. Quando Deus me encontra, o perdido é encontrado. Quando Deus me encontra, o alcoólatra é livre. Quando Deus me encontra, o viciado em pornografia é liberto. E quando Deus me encontra, tudo se faz novo. Seja bem-vindo à Igreja Vitória, irmão. Lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Alguém comigo nessa igreja que é imperfeito? Alguém comigo nessa igreja que não esconde suas vulnerabilidades? Vamos lá, irmão, vamos lá. Essa palavra está libertando alguém aqui essa noite. Deus mandou dizer para você essa noite: não vai acabar enquanto Ele não disser. Só termina quando a última palavra vier da boca dEle. Versículo 4, a Bíblia diz que antes do milagre, Deus olha para Pedro e fala assim: Pedro, pega o seu barco, pega as suas redes e vá para onde as águas são mais fundas. E eu entendo aqui sobre uma profundidade no Senhor que muita gente corre. Eu gosto de entender profundidade na Bíblia, porque a própria Bíblia nos ensina níveis de profundidade. São 4 níveis. O primeiro nível, tornozelos, que são as pessoas que elas até querem ver milagre, mas elas precisam entender que tem que ser profundo, irmão, para você viver milagre. Não dá para você viver milagre tendo uma vida superficial. Águas nos tornozelos são as pessoas que estão na igreja, mas não se aprofundam em palavra, não leem a Bíblia, não estudam o Senhor, não escutam louvores. São pessoas que vêm na igreja de vez em quando, não querem se envolver com nada, estão preocupadas mais com as coisas do mundo e, sabe, só estão ali com o pezinho na igreja. Aí tem outro tipo, outro nível, que é água nos joelhos. Água nos joelhos são aquelas pessoas que estão na igreja, elas estão um pouquinho mais submersas ali na palavra, não faltam culto, mas elas estão ali, só que elas ainda estão controladoras das suas emoções, da sua religiosidade. Elas querem andar, mas ao mesmo tempo querem sair. Então de repente ela está muito firme no Senhor, servindo, mas daqui a pouco ela está no mundo de novo.
que ela está servindo ao Senhor num nível de joelhos. E aí a gente tem outro nível que é nos lombos, que a Bíblia vai dizer em Ezequiel: águas nos lombos são aquelas pessoas que estão na igreja, estão servindo, elas estão em Jesus, elas estão ali, sabe, parece que está imersa, mas ainda precisa tocar o solo, ainda precisa de algo concreto para confiar. Mas existe um quarto nível de pessoas, e essas viverão milagres em 2026, que são as pessoas que entenderam que não tem como, quando Jesus fala algo para você, é para ir para um lugar de total dependência, que são as pessoas que só conseguem atravessar nadando porque as águas são profundas. Foi para esse nível de água que Deus mandou, que Jesus falou para Pedro ir: vá para onde as águas são profundas e lance a sua rede. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: sabe por que você não vê o milagre ainda? É porque você está lançando a sua rede numa água muito rasa. São águas profundas, irmão. É um lugar onde só Deus pode explicar o que você vai viver. Eu amo isso. Eu amo isso, irmão. Um lugar que a única resposta foi Deus. Um lugar que a única resposta foi Deus. Desde que nós começamos essa igreja, minha vida sempre foi assim. A resposta para qualquer coisa boa que eu tenho na minha vida, só tem uma resposta: Deus. Por quê? Porque as águas são profundas e não tem nada humano. É totalmente a presença de Deus. Essa é uma noite porque Deus está mandando dizer para alguém aqui: o milagre está chegando, mas você precisa sair desse lugar que você está de conforto, de controle, e buscar um lugar profundo onde só Deus pode guiar você. Está comigo? Diga amém. Versículo 5, a Bíblia diz que Pedro ouviu o que Deus falou. Eu entendi. Só que ele justificou: mestre, eu já fiz isso. Eu já pesquei, é o mesmo barco, a mesma rede. Eu já tentei de tudo. É o mesmo mar, é o mesmo Pedro, é a mesma rede. Nós já fizemos isso a noite inteira. Mas, porque agora a palavra vem da sua boca, eu irei. Essa é uma mensagem para você que já tentou de tudo, mas não conseguiu ainda alcançar promessas e milagres. Essa noite, nós vamos dizer para você que, a partir de agora, você tem uma palavra de Deus sobre você. Pastor, o que muda isso, apóstolo? Tudo. Porque quando a palavra de Deus vem, os peixes vão pular dentro do barco sem você fazer esforço. Quando a palavra de Deus é liberada, céu e mar obedecem. Quando a palavra de Deus é liberada, mesmo que as coisas ainda não existirem, Deus vai fazer a acontecer. Quando a palavra de Deus é liberada, não importa nenhuma impossibilidade, tudo é possível ao que crê. Então talvez você ainda não tentou com a palavra de Deus, mas essa noite nós vamos ouvir uma palavra do Senhor. Já estamos ouvindo uma palavra que sai da boca de Deus. Coisas acontecem quando a palavra de Deus é liberada, irmão. Olha para quem está perto de você, chacoalha ele e fala assim: coisas acontecem quando a palavra é liberada. Então escute isso, irmão. Foi uma palavra de Deus que mudou escassez em multiplicação. Foi uma palavra de Deus que fez um gigante ser derrotado por um menino. Foi uma palavra de Deus que fez um perseguidor de cristãos a um missionário do evangelho. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. É a palavra de Deus que, quando liberada, transforma a realidade. Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso de uma palavra hoje, porque o que eu estou fazendo não está dando certo. Talvez as coisas não estão fluindo, as portas não estão se abrindo. Eu preciso de um milagre. Então nós precisamos de uma palavra de Deus. E se Deus liberar uma palavra, toda escassez é transformada em multiplicação. Até a palavra de Jesus ser liberada, Pedro
tinha um barco vazio, uma rede vazio e um cara cansado, mas por causa da palavra de Deus, ele foi e obedeceu, e a Bíblia diz que foram tantos peixes que dividiu com outro barco, e os barcos quase afundaram, tamanha misericórdia do Senhor. Aleluia! Como eu amo Jesus, como eu amo Jesus. Versículo 6, uma palavra foi liberada, mas tem um princípio do Senhor. Quando o fizeram, a palavra foi liberada, mas o milagre só aconteceu quando eles pegaram o seu barco, foram para um lugar profundo, lançaram a sua rede. Porque não adianta você ter uma palavra de Deus, irmão. Olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. Não adianta você ter uma palavra de Deus se você não obedecer o comando. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente vai usar uma desculpa, que é esperar em Deus, e na verdade é desobediência. O diabo transforma o esperar em Deus em desobediência. Ou seja, Deus falou para você fazer algo, mas você não fez, e você está falando assim: não, eu estou esperando em Deus. Cuidado para você não transformar essa frase, esperar em Deus, em desobediência. Porque o céu libera uma palavra, mas a terra precisa responder essa palavra. Milagre vai acontecer quando você entender que Deus liberou uma palavra, mas você precisa caminhar em cima dela. O céu continua falando, irmão. Deus continua falando coisas a seu respeito. Talvez é você que não está obedecendo o comando do Senhor. Versículo 8, e a Bíblia vai dizer algo interessante, poderoso demais. Que depois que Simão Pedro viu tudo isso aconteceu, os peixes entrando no barco, ele se ajoelha aos pés de Jesus. E ele fala isso: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Sabe o que é isso, irmão? Arrependimento. Fala comigo, arrependimento. E aqui eu encontro a graça do Senhor. Aqui eu encontro o evangelho da graça. Porque eu não sei você, mas a minha cabeça de crente normal sempre foi assim: se eu me arrepender dos meus pecados, se eu for lá, for santinho, então Deus vai me abençoar. Eu sempre achei que era assim. Não, se eu for crente, sapatinho de fogo, irmão do coque, do time amarelo, então Deus vai derramar sua bondade sobre mim. Mas olha para mim, o que aconteceu primeiro? O arrependimento de Pedro ou a bondade de Deus? Porque a gente acabou de ler que primeiro os barcos se encheram de peixe, depois Pedro se arrepende. Isso fere a lógica da religião, que fala para nós que nós precisamos merecer Jesus. Isso mostra que primeiro vem a bondade de Deus. Depois que você entendeu o quanto Deus é bom, o quanto Deus te ama, o quanto Deus ele é incomparável em amar, automaticamente nós reconhecemos que somos pecadores. Isso é o evangelho da graça. É isso que faz pessoas serem transformadas. Entender a consciência de que a bondade de Deus vem primeiro que o meu pecado. É a consciência de que Deus me ama, independente dos meus erros. E quanto mais eu me aproximo desse amor, mais eu me arrependo dos meus pecados. Quanto mais eu me aproximo desse amor, mais fácil é servir Jesus. Porque se Deus me ama, é constrangedor não servir Jesus. Quem está comigo? Sabe o que eu acho muito legal nessa igreja? Levanta a mão você que é voluntário. Um grito de guerra do voluntário, um brado de vitória. Eu sonho num dia que a igreja inteira seja voluntária, que sirva ao Senhor. Mas se você for agora e perguntar para cada voluntário, está lá o Lucas em pé, depois de mim, um dos homens mais bonitos dessa igreja.
Por que esse cara está servindo? Qual é o motivo dele, que tem um testemunho também maravilhoso? Posso contar ou não? Cadê a Daiane? Deus transformou a vida desse cara, irmão. Serve ao Senhor, está servindo Jesus. Por quê? Olha que coisa louca. Agora Deus está transformando a vida dele. Uma das coisas que ele ainda fazia era beber uma cerveja, sim ou não? Nem isso mais está fazendo, porque ele falou: apóstolo, Deus transformou minha vida, eu não quero mais, não preciso mais. Se eu esperasse o Lucas ser transformado para servir na igreja, nem eu estava aqui pregando. Isso não é graça. A graça de Deus Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Tudo que nós fazemos ao Senhor é uma resposta. A adoração que nós cantamos na igreja é uma resposta à grandeza de Deus. O arrependimento, você está comigo, irmão? Quem está comigo, diga amém. É uma resposta à bondade de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é grande, porque Deus é santo, porque Ele é incrível, porque Ele me amou quando ninguém me amaria, porque Ele me encontrou quando eu estava perdido, porque Ele é tão grandioso em amor. Então eu posso me arrepender, eu consigo me arrepender, eu consigo abandonar o mundo, porque eu encontrei algo que me satisfaz muito mais. Eu encontrei alguém que olha para mim como eu sou, e me ama como sou, e me transforma. Então é mais fácil, é uma mudança de mentalidade. Não é primeiro mudar a vida para servir Jesus, é caminhar seguindo Jesus e ser transformado no trajeto. Deus é esse que pega homens e mulheres improváveis e fala para mim e para você: vem andar comigo que eu vou te transformar no meio do caminho, você vai encontrar a minha graça. Ei, olha para mim, você que ainda estava procrastinando o seu chamado, Deus manda te chamar de volta para viver o seu propósito, porque Deus está esperando o seu barco para levar o Evangelho. Alguém pode aplaudir, gritar, celebrar, dançar, vamos, igreja Vitória! Porque Pedro viu Jesus encher o barco dele de peixe. Escute, não foi antes. Jesus aparece, começa a pregar, e a Bíblia fala que não é nessa hora que ele se ajoelha, é depois de ver o milagre. Ele reconhece que é pecador, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Isso é a graça de Deus, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Graça é a bondade de Deus se antecipando para gerar metanoia. Versículo 10, os últimos versículos para encerrar, eu tenho 1 minuto. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eu quero terminar essa mensagem falando algo para você. De agora em diante, até esse dia, você era uma pessoa, mas de agora em diante, a glória de Deus vai brilhar através da sua vida. De agora em diante, você será uma nova pessoa. De agora em diante, você não vai mais esconder o seu barco. Deus vai usar a sua vida, a plataforma, tudo que você tem, a sua rede, seu testemunho. E escute, Pedro descobriu algo que valia muito mais do que qualquer bênção, porque a Bíblia diz que imediatamente eles deixam, versículo 11, eles largam as suas redes, o seu barco, deixam tudo para seguir Jesus. Olha para mim, irmão, é muito mais que um milagre, cara. A história podia ter acabado ali no versículo 10. Os barcos cheios de peixe, e Pedro abre uma peixaria, Casa do Peixe, e ficou muito rico. Glória a Deus, casou com uma mulher bonita, glória a Deus, teve muitos filhos, que história linda. Mas Pedro descobriu algo que é o meu desejo nessa noite, que seja o seu desejo nessa noite.
Nós não queremos um barco cheio de peixe. Nós queremos seguir o mestre dos mestres. Eu não quero suas bênçãos perto de mim. Se for preciso abandonar tudo, eu vou abandonar tudo. Porque eu quero a presença de Deus. Para muita gente aqui, o milagre é um Isaac. Você está disposto a pegar o seu Isaac quando Deus te der, levar para o altar e sacrificar por Deus? Se o que você está pedindo para Deus, você não está disposto a entregar de volta para Deus, você não é digno de receber esse milagre. Agora, se você entendeu que mais importante que o carro, mais importante que o emprego, mais importante que as bênçãos, é a presença dEle, todas as coisas serão acrescentadas. Não é você que vai entrar nas portas grandes da sua vida, Deus vai te colocar lá. Nada vai se explicar pelo seu esforço, tudo vai ser a glória de Deus na minha vida. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Por onde você estiver mesmo, quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero orar com você para que você, assim como eu, entenda que a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer bênção que a gente receba. Assim como eu, que você deixe que Cristo use não só os seus dons poderosos, mas também as suas fraquezas, porque quando você é fraco, Deus é forte. Para que você essa noite faça um compromisso com Deus de deixar que a sua história seja um testemunho vivo de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Essa noite nós temos uma oração a fazer ao Senhor. Encontre em nós, Jesus, um coração de Pedro. Deus, em nome de Jesus, que a gente seja essa noite cheio da Tua glória, impactado pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor use não só coisas boas da nossa vida, mas também os dias ruins como testemunho, Pai. Que as marcas que a gente carrega na vida, de rejeição, de abandono, de dores, de feridas, talvez até com a própria igreja, religião, que essas feridas, ó Pai, sirvam de cura, sirvam de testemunho, Deus. Eu sei, ó Pai, que o Evangelho precisa ser pregado nessa cidade. Eu sei que um Evangelho precisa ser pregado na nossa casa. E talvez nós não estamos dando volume para essa voz, porque nós escondemos os nossos barcos. Mas essa noite nós estamos pegando o nosso barco, Deus, para que você use cada um deles como plataforma do Teu reino, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, viveremos multiplicação, sim, viveremos grandes coisas, grandes milagres, mas também estaremos dispostos a servir ao Senhor, deixando tudo para trás. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, vem com a Tua presença em nós, vem com a Tua presença em nosso coração, Deus, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nós, Jesus. Eu oro por cada irmão meu aqui essa noite, por cada coração aqui essa noite, para que a Tua presença venha sobre nós, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Minha história